Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37 inaugura a chamada História de José, que ocupará os capítulos finais do livro e conduzirá a narrativa até o estabelecimento de Israel no Egito. O capítulo marca uma transição importante. O foco deixa de ser Jacó como patriarca central e passa a ser seus filhos, especialmente José, por meio de quem Deus preservará a família da aliança. Esse capítulo apresenta o contraste entre os planos soberanos de Deus e as ações pecaminosas dos homens. Sonhos divinamente concedidos, favoritismo paterno, inveja fraterna e traição compõem o cenário inicial de uma história que é marcada por injustiça humana, mas que, ao mesmo tempo, também demonstra que ela é governada pela fidelidade de Deus. Na história da redenção, Gênesis 37 mostra como Deus começa a conduzir seu povo para o Egito, não por derrota, mas por providência. O exílio, que parecerá mais tarde um castigo, será, na verdade, o meio pelo qual Deus preservará a linhagem da promessa durante um período de fome severa. Esse capítulo também aprofunda o tema recorrente em Gênesis: Deus escolhendo e exaltando o improvável. José, o filho rejeitado, antecipa o padrão do justo sofredor que será exaltado após a humilhação. Assim, Gênesis 37 não é apenas o início de uma biografia, mas o início de um movimento redentivo que culminará na formação de Israel como nação, preparando o caminho para os eventos do Êxodo. Dentro do livro de Gênesis, Gênesis 37 ocorre após o encerramento definitivo da história de Esaú, como vimos em Gênesis 36. E funciona também como a última grande unidade narrativa do livro de Gênesis. A promessa feita a Abraão agora se concentra na sobrevivência e multiplicação da família de Jacó. O capítulo revela que, embora Jacó tenha amadurecido espiritualmente, sua família ainda é marcada por conflitos profundos. O favoritismo de Jacó e a rivalidade entre os irmãos mostram que a promessa avança mesmo em meio a lares imperfeitos. Gênesis 37 pode ser dividido da seguinte forma: versículo 1 a 4, José, o filho amado e odiado; versículos 5 a 11, os sonhos de José e a intensificação do conflito; versículos 12 a 20, a conspiração dos irmãos contra José; e, por fim, versículos 21 a 36, a venda de José e a tentativa de encobrir o crime. Versículos 1 a 4. O capítulo inicia destacando que Jacó amava José mais do que aos outros filhos, pois ele era o filho da sua velhice. Esse favoritismo se manifesta na túnica especial que Jacó lhe dá, símbolo de distinção e possivelmente de autoridade dentro da família. O texto deixa claro que o ódio dos irmãos não surge apenas por causa do favoritismo, mas também do caráter de José. José sempre trazia relatos negativos sobre o comportamento dos irmãos aos pais. Isso não justifica a violência cometida contra ele, mas ajuda a compreender a complexidade das relações familiares. Esse trecho revela como o favoritismo gera divisão e como lares marcados pela parcialidade se tornam ambientes propícios ao pecado. Ainda assim,
Deus começa a conduzir seus propósitos em meio a essas falhas humanas. Versículos 5 a 11. José recebe sonhos que indicam sua futura exaltação sobre os irmãos e até sobre seus pais. Os sonhos de José não são fruto de uma ambição pessoal, mas revelações divinas que apontam para o papel que José irá desempenhar mais tarde. A reação dos irmãos é de ódio crescente, pois eles interpretam corretamente o significado dos sonhos. Jacó, embora repreenda José, guarda essas palavras no coração, indicando discernimento espiritual quanto à origem divina das revelações. Esse trecho ensina que a revelação de Deus nem sempre traz aceitação imediata. Muitas vezes, o chamado divino antecede um longo período de sofrimento antes de seu cumprimento. Versículos 12 a 20. Quando José vai ao encontro dos irmãos em Siquém e depois em Dotã, o texto mostra claramente a premeditação do pecado. Eles veem José de longe e conspiram para matá-lo, chamando-o com desprezo de sonhador. A violência planejada revela a profundidade da inveja e da dureza do coração humano. O desejo de destruir o instrumento da revelação divina mostra resistência direta ao plano de Deus. Aprendemos aqui que o pecado raramente é impulsivo. Muitas vezes, ele é alimentado por sentimentos cultivados ao longo de tempo, como inveja e principalmente o ressentimento. Versículos 21 a 36. Rúben, que era o irmão mais velho de José, tenta livrar José da morte direta, sugerindo que o lance em uma cisterna, pois ele tinha a intenção de mais tarde voltar e resgatá-lo. Judá, por sua vez, propõe vendê-lo aos ismaelitas, transformando a violência em lucro. José acaba sendo vendido como escravo e levado ao Egito, enquanto os irmãos enganam Jacó com uma túnica manchada de sangue. Jacó, enganador no passado, agora colhe o fruto do engano em sua própria família. Esse bloco revela a ironia teológica da narrativa. Aquilo que os irmãos planejam como destruição se torna o meio pelo qual Deus preservará toda a família da promessa. Podemos aprender neste capítulo que Deus inicia o cumprimento de seus propósitos soberanos por meio da rejeição e do sofrimento de José, demonstrando que a maldade humana não pode frustrar os planos de Deus. José é aquele que antecipa a figura do Cristo como filho amado e rejeitado pelos seus próprios irmãos, traído por dinheiro e entregue ao sofrimento injusto. Assim como José foi humilhado antes de ser exaltado, Cristo sofreu antes de ser glorificado. O que os irmãos de José intentaram para o mal, Deus transformou em bem, apontando para a cruz, onde o maior mal humano se tornou o maior ato de redenção da história por meio de Deus. Gênesis 37 nos ensina que a fidelidade de Deus permanece mesmo quando somos cercados por injustiça, rejeição e dor. O sofrimento de José não é sinal de abandono, mas é parte de um plano maior que ainda não pode ser visto por ele. À luz desse capítulo, Deus nos chama a confiar em sua soberania, mesmo em meio às traições e frustrações da nossa vida, a vigiar contra a inveja que corrói relacionamentos e a lembrar
que ele continua trabalhando, mesmo quando tudo parece caminhar para o fracasso. O Senhor transforma cisternas em caminhos de redenção e dor em instrumentos da salvação.